Ludmila, vamos voltar a falar de saúde e de imunização, né? Uma vez que a população fica um tanto quanto perdida, fica um tanto quanto também ansiosa por causa dessa vacinação e pela movimentação, inclusive política, a respeito desse assunto, né? Não é para menos, né, Odair? A gente sabe que a vacina é o meio que trará tranquilidade, até porque a gente vive uma inconstância nesses aumentos de caso em todo o mundo, retorno, cada país tomando as suas medidas e muitas severas para tentar conter a Covid enquanto não tem essa vacina, essa distribuição em massa de forma global. A gente sabe que no Brasil foi apresentado, enfim, o plano de vacinação e hoje a gente viu, inclusive, uma decisão do STF, do Lewandowski, autorizando estados e municípios a adquirirem, importarem as vacinas sem a necessidade de ter o aval, de ter a autorização do governo federal, da Anvisa, desde que a Anvisa não cumpra esse prazo de 72 horas para liberar a comercialização, ou, aliás, a liberação dessas doses para a população. Com relação à comercialização, até o ministro da Saúde, o Pazuello, já disse que os laboratórios, os locais de vacinação particulares, esses locais só terão essa vacina para a Covid depois de abastecido o sistema público. Mas o Lewandowski disse hoje que estados ou municípios poderiam, então, importar essa vacina sem precisar de passar pelo caminho da União, porque a gente tem visto aí um processo democrático, apesar que a gente já tem um plano, já tem um detalhamento, até mesmo com compra de vacinas aí de vários laboratórios, até antes até criticados. Mas a Prefeitura de Patos de Minas, o Comitê Municipal, decidiu que vai seguir as diretrizes do Estado. Minas Gerais já disse, o governador Romeu Zema disse essa semana, que vai esperar a União e seguirá o rito determinado pelo governo federal. Então, pelo jeito, por aqui, a gente vai ter que esperar um pouco mais e a Jéssica Andrade conta pra gente os detalhes. O assunto é a vacinação. Nas conversas, na justiça, na pauta dos governos. Mas o que a população espera mesmo é menos papo e mais ação. Na gestão do Sistema Único de Saúde, as responsabilidades são compartilhadas entre União, estados e municípios. Tanto que alguns governadores e prefeitos se mobilizaram para formalizar acordos para a compra de doses. Em Patos de Minas, isso não aconteceu. Aqui em Patos de Minas, para termos a vacinação, nós dependemos do governo federal e também do governo do estado. É uma logística bastante complexa, ainda não sabemos a quantidade de doses que serão destinadas a Patos de Minas, então é muito difícil de se fazer um planejamento às escuras, sem saber quantas pessoas serão vacinadas, quais, tem o plano nacional de vacinação, mas ainda a gente não sabe, não temos nem noção da disponibilização de doses. Nós não sabemos quantas doses virão para Patos de Minas, então é muito difícil a gente fazer um planejamento prévio. Mas nós temos as unidades básicas de saúde preparadas para a realização das vacinas, mas vale lembrar que tem uma série de fatores relacionados à logística, como, por exemplo, a conservação das vacinas que devem ser refrigeradas, Inclusive a vacina da Pfizer deve ser mantida a uma refrigeração de menos 70 graus, considerando que nós vivemos num país continental, um país tropical, de dimensões continental, nós temos um problema de logística muito grande, em relação à vacinação, mas eu acho que isso vai ser superado e a população vai ser vacinada. Não de uma hora para outra, acredito que vai levar um tempo. A vacinação foi assunto também da última reunião de 2020 do Conselho Municipal de Saúde. O órgão pretende trabalhar a informação como forma de conscientizar sobre a importância da imunização. Nós lutamos que a vacina seja para todos, E assim, estamos, como todo brasileiro, na expectativa, com muita esperança de que a gente tenha essa vacina o mais rápido possível, e que a população seja inteira vacinada, porque não dá para vacinar só uma parte da população.
E também, assim, eu particularmente, enquanto presidente do conselho, falando por mim, eu não defendo que a pessoa vacine só se ela quiser. Eu não defendo que seja obrigar a pessoa, mas eu vou lutar para mostrar para as pessoas que a vacina é necessária, que nós precisamos dela e que a vacina que vai trazer uma certa tranquilidade para nós. Isso não quer dizer que as pessoas vão vacinar e estão curadas e que pode voltar a fazer tudo, porque a gente não sabe a eficácia. Nós só vamos saber depois que começar a vacinação e depois que vierem os resultados. Mas eu defendo que a vacina seja para 100% da população. Ludmila, você acredita que isso deva ocorrer, até porque a gente está falando aí de um prazo muito longo para vacinar toda uma população, né? A gente sabe que os grupos prioritários serão os primeiros, mas é um espaço de tempo muito maior do que se imagina vacinar toda uma população, por exemplo, como a de Minas Gerais, né? Então, Odair, esses são os desafios, e como não há esse detalhamento, como há essa corrida, às vezes, isolada de alguns prefeitos, e até mesmo essa mobilização de governadores em busca dessa vacina, enquanto ela não chega ou não está sendo distribuída efetivamente, porque a gente tem a distribuição, a gente tem a produção de algumas doses no Brasil, que é o caso da Coronavac, mas é uma vacina que ainda não teve a terceira fase aprovada, então aquele momento que a gente fica na expectativa, aguardando o que vai acontecer. Mas há essa garantia, tanto por parte do governador de Minas Gerais, quanto por parte do ministro da Saúde, do próprio presidente da República, dessa distribuição da vacina em massa. Mas pode haver, como você bem disse aí, uma demora até que todo mundo realmente receba essa vacina, todo mundo que deseja receber essa vacina. E essas são as implicações, é isso que as pessoas ficam se perguntando. Há uma previsão de quando isso vai começar, mas a gente não sabe essa cobertura, essa amplitude dessa cobertura, se vai ser algo rápido, até mesmo porque algumas vacinas aí precisam e demandam alguns cuidados específicos, até mesmo no manuseio. Então a gente segue aí nessa expectativa até que isso de fato aconteça, mas há essas garantias por parte dos gestores.